Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas. Cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula nesse momento, te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, entendimento da Tua palavra, discernimento, Senhor, da Sua vontade. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, venha encher as nossas vidas. E eu te peço, Deus, que o Senhor vá repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, das nossas vidas, do nosso meio, da nossa família, Senhor. Todo desânimo, meu Deus, toda seta, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá repreendendo e lançando por terra, em nome de Jesus, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém? O título da lição de hoje é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Então, essa passagem que nós lemos aqui no início, fala da criação da mulher, mas não apenas da criação da mulher. Ela fala também do surgimento da primeira família, A partir do momento que Deus criou o homem e depois ele criou a mulher e uniu os dois, Ele diz aqui como uma só carne. Nesse momento, a gente vê o surgimento da família e a gente entende, que esse foi um projeto de Deus, Deus criou, Deus formou, Deus uniu a primeira família. E esse também é o modelo bíblico para o casamento, O casamento tem que ser heterossexual, homem e mulher, monogâmico, um casado apenas com um e indissolúvel, Eles devem viver juntos para sempre, Não faz parte dos planos de Deus o divórcio dentro do casamento. Então, hoje nós sabemos que existem vários outros modelos de família, mas não é o modelo bíblico, Não foi assim que Deus planejou, Não foi assim que Deus sonhou, não foi assim que Deus fez. Esse modelo criado por Deus é um modelo bíblico, é um modelo que nós devemos seguir, Apesar de existirem outras configurações que nós sabemos, mas que não seguem princípios bíblicos. E uma coisa que eu sempre digo, os irmãos já devem estar cansados de ouvir: tudo o que Deus ensina pra gente, o que Deus fala pra gente fazer, é porque vai ser bom para nós. Então, quando Deus formou, a primeira família dessa maneira, deixando como modelo, deixando como exemplo, heterossexual, monogâmico e indissolúvel, é porque Deus sabe que isso é que vai fazer bem para o ser humano, É isso que é o modelo que nós devemos seguir, porque é assim que vai ser bom para as nossas vidas, amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos mostrar que a família é um projeto de Deus, que existem valores, que existem princípios que devem ser respeitados, E a família, ela foi criada e foi fundamentada nesses valores e nesses
princípios e que existem hoje, né, algumas práticas conjugais, alguns modelos, né, que estão sendo diferentes, distorcendo a palavra de Deus, né, como se fossem muitas vezes até superiores à palavra do Senhor. Mas nós, como cristãos, né, nós respeitamos, nós entendemos, né, que o modelo de Deus é o melhor para a família. Então nós confiamos, né, que a vontade de Deus ela é o melhor para as nossas vidas. Então esse modelo bíblico é o que deve ser seguido. E aí dá também uma responsabilidade para os pais, porque eles precisam ensinar para os filhos a verdade. Precisam ensinar para os filhos os princípios bíblicos, os princípios cristãos, para que eles não sejam corrompidos por esses ensinamentos do mundo. Amém? E o primeiro tópico, ele fala justamente isso: família, um projeto de Deus, uma instituição divina. Então, quando Jesus ele foi consultado pelos fariseus sobre o que ele achava da questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Está lá em Mateus 19, versículo 6. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo que o casamento ele precisa ser indissolúvel. E também ele está reconhecendo que a família é uma instituição divina, né? Foi algo que Deus criou, que Deus projetou, que Deus uniu. E a família ela é criação de Deus, tanto é que nós lemos aqui no texto de abertura, né, que Deus criou o homem, depois ele criou a mulher e uniu os dois. Então foi Deus que criou a família. Amém? E esse fato mostra a importância da família para a sociedade, como um projeto de Deus para toda a humanidade. Por quê? Porque se Deus não tivesse criado a mulher e tivesse deixado somente Adão, não existiria a humanidade, existiria apenas Adão. Amém? Então foi a partir da constituição da primeira família, da união do homem com a mulher, que surgiram, né, os descendentes, e hoje nós temos a sociedade e nós temos toda a humanidade, né? Tudo isso por causa da união do homem com a mulher. E aí, cientificamente falando e biologicamente falando, por mais que hoje existam inúmeras configurações diferentes para a família, nós sabemos que a única maneira, né, de haver procriação é unindo homem e mulher, não importa como, né, eles fazem hoje. Às vezes eles fazem isso em laboratório, mas precisa de ter a parte do homem e a parte da mulher para poder unir, né, o espermatozoide e o óvulo e formar uma nova vida. Então, biologicamente e cientificamente é necessário que o homem se una a uma mulher para que haja a continuidade da nossa sociedade e da humanidade. Amém? E aí o outro tópico diz assim: a célula máter da sociedade. Então a base da sociedade é a família. Então no contexto social, a família ela é a primeira instituição estabelecida, né? Como eu acabei de dizer, é o princípio da sociedade, é a base da sociedade. E não há dúvida de que a desagregação familiar moderna que existe, né, nos nossos dias atuais, especialmente nas últimas décadas, está no topo dos principais problemas sociais que nós estamos presenciando. Então, questões psicológicas, sociais, emocionais, físicas, né, tudo isso em decorrência dos problemas familiares que estão ocorrendo nos últimos anos. E uma coisa que a gente precisa entender: a família, como eu disse, ela é um projeto de Deus, né? Foi Deus que criou, foi Deus que uniu, né? Um plano de Deus, porque sabe que é importante para as nossas vidas, para nós como seres humanos, independente se a gente acredita em Deus ou não, a família ela é importante.
Mas se a família é tão importante assim para o ser humano, é óbvio que Satanás quer destruir a família. Por quê? Porque Satanás, ele quer destruir o ser humano. Satanás, ele odeia o ser humano. E ele sabe que destruindo a família, ele vai atingir a vida das pessoas. E assim ele acaba destruindo, sim, a vida de muitas pessoas. Então, nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que estar atentos. Porque a destruição da família, né? Conforme o modelo bíblico que Deus ensinou, que faz bem para o ser humano, que faz bem para a sociedade, ela é alvo constante de ataques de Satanás, porque ele quer destruir a família, porque ele sabe que se ele destrói a família, ele destrói junto o ser humano. Amém? E o outro tópico diz assim: fundamentos da família cristã, o casamento monogâmico e heterossexual. Então nós vimos que na criação, como foi que Deus fez? Criou um homem e uma mulher. Ele não criou um homem e duas mulheres, nem uma mulher e dois homens. Ele criou um homem e uma mulher e uniu os dois. Isso nos ensina o quê? Que o casamento ele é monogâmico. A gente sabe que houve um período da história de Israel que eles aceitavam a poligamia, mas que essa não era a vontade de Deus. E a gente percebe, inclusive, né, que todos os homens, né, que tiveram mais de uma esposa, mesmo os patriarcas, né, que todos eles tiveram também problemas por causa disso, porque tinha problemas entre as mulheres. Então, a gente percebe que apesar de, por um período, né, Deus até permitia, mas como não era a perfeita vontade de Deus, eles sempre tinham problemas por causa disso. No Novo Testamento, o princípio da monogamia, ele é ensinado e ele é exigido. Quando a gente lê ensinamentos a respeito dos obreiros na igreja, né, pastor, diácono, eles falam que deve ser marido de uma mulher só, ou seja, ele deve ter uma única companheira, uma única esposa, um casamento monogâmico. Amém? Então, o casamento monogâmico é isso, e a gente percebe que essa é a vontade de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Da mesma forma, o casamento bíblico ele é heterossexual. Como eu disse, quando Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O primeiro casal foi assim que Deus fez. Por isso que Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Mateus 19, versículo 4. Isso mostra que o gênero ele é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então, foi assim que Deus fez no início. Isso foi importante para que fosse possível a perpetuação da espécie e é importante até hoje. Então, gente, eu sempre falo isso. Quando a gente ensina aqui na Escola Bíblica Dominical, a gente estuda com base na Bíblia. Eu não estou falando a minha opinião, eu estou falando o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. Por mais que a gente saiba que hoje em dia existe muitas pessoas que discordam da Bíblia, né, como sempre existiu, nós que somos cristãos, nós escolhemos acreditar no que está escrito na Bíblia e é isso que a Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu vou ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, que fala a respeito dessa prática homossexual e o que a Bíblia acha disso. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Amém? Essas palavras estão
na Bíblia, não são minhas palavras. Então, quando a gente estuda aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, a vontade de Deus é a heterossexualidade. Foi assim que ele criou e é assim que ele quer que continue sendo. Tem passagens, vocês podem procurar no Antigo Testamento falando a respeito disso, no Novo Testamento, não só em Romanos, mas tem outros livros também, várias passagens falando sobre esse assunto, amém? O outro tópico diz assim, o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é dele ser indissolúvel. O que Jesus disse? O que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Então, o casamento, ele foi feito para durar. E a gente já falou nisso nesse trimestre, teve uma aula específica sobre esse tema, né? O título da aula é A Sutileza da Normalização do Divórcio. E a gente viu como o divórcio é prejudicial para a sociedade de uma maneira geral. É prejudicial para a vida das pessoas, é prejudicial para os filhos, é prejudicial para a sociedade. E aí a gente vê que Jesus, ele dá uma possibilidade para o divórcio, que é o adultério. Mas mesmo quando ocorre o adultério, ainda existe a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, né? E faz com que o casamento não seja dissolvido nesses casos. E a gente falou também que existe a questão do abandono por um dos cônjuges, né? Aquele que não é crente e o outro não vai ficar sujeito à servidão. Então ele está livre, né, para se casar novamente. Mas a gente tem que observar essas duas são exceções e não a regra. Então, é a vontade de Deus que o casamento ele não seja dissolvido. E como eu disse, né, quando Deus fala alguma coisa é porque vai ser bom para nós. E nós sabemos que existem inúmeras estatísticas, né? Às vezes as pessoas até nem falam tanto sobre isso, porque existe até um estímulo ao divórcio, né? A gente percebe isso nas novelas, nos filmes, nos seriados. É normal as pessoas se divorciarem, mas o divórcio faz mal para a vida das pessoas, né? Problemas emocionais, como depressão, como tristeza, como ansiedade, né? Tanto dos cônjuges como dos filhos, e traz problemas para as pessoas de autoestima, né? Com relação à baixa autoestima, traz problemas de relacionamento, né? Acaba um pouco, quebra a capacidade que a pessoa tem de confiar novamente, não só nos relacionamentos conjugais, mas em qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, o divórcio é muito prejudicial para a vida das pessoas, e o ideal de Deus, né, o padrão bíblico, é que o casamento seja indissolúvel. A sutileza da nova configuração familiar. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí a gente vai falar um pouquinho da questão legal, né? O autor da lição, ele coloca isso aqui na lição e é importante a gente conhecer essa parte legal. Então, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Por que o STF fez isso? Porque no Brasil não existia e não existe nenhuma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Então, a partir desse entendimento do STF, o STJ determinou em outubro do mesmo ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Então, para evitar a falta do reconhecimento no cartório, o Conselho Nacional de Justiça ele publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de se recusarem a celebrar o casamento civil, né, e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, hoje, no Brasil, legalmente, é possível a união de pessoas do mesmo sexo.
Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou uma série de reação entre os cristãos, né? Principalmente entre os evangélicos. Porque nós entendemos que a família ela é formada por homem e mulher, né, conforme definido na Bíblia, conforme nós já falamos hoje, né, e não entre a união de pessoas do mesmo sexo. Então, assim, não é porque existe hoje no Brasil uma regulamentação permitindo o casamento entre homossexuais que vai mudar o que está escrito na Bíblia, né? Eu já expus aqui na lição, né, os motivos pelos quais o casamento deve ser heterossexual e nós acreditamos na Bíblia, amém? E não é porque a lei permite que nós, como cristãos, vamos realizar casamentos homossexuais dentro da igreja. Então, existe essa previsão legal, mas isso é somente nos cartórios. Jamais a lei vai poder obrigar, né, que alguma igreja realize o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, ela faz esse tipo de casamento. Por quê? Porque nós somos cristãos e nós acreditamos a Bíblia, nós seguimos o que está escrito na Bíblia, amém? Nós, como cidadãos do reino de Deus, nós seguimos as leis do nosso reino, né? Que é a Bíblia. Então, existe o casamento homossexual nos cartórios, mas igrejas cristãs, evangélicas e católicas não realizam esse tipo de casamento, porque não é isso que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, amém? Um outro tópico diz assim: sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. Então, a pessoa não binária, ela se identifica como se ela não tivesse um único gênero. Ela não é apenas homem ou apenas mulher. Ela pode mudar, ela pode variar, né? Ela pode achar que não é um homem ou não é uma mulher, ou ela tem a ausência de gênero, ou ainda ela pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia tem muitos nomes, né, que eu nem vou falar porque eu nem conheço todos esses nomes, eu nem sei. Mas tem uma infinidade de nomes para esses tipos de gêneros que eles criaram. E a gente percebe que existe assim uma intensificação com relação a esse tema, especialmente com as crianças e adolescentes, né? O mundo está investindo pesado em colocar na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes de que eles não têm um gênero definido. E isso é tão prejudicial. Por quê? Porque uma criança que está em formação e um adolescente, eles precisam de ter segurança. E se eles não têm segurança nem com relação a algo tão básico e fundamental, que é o gênero que ela é, que é o sexo que ela tem, ela vai ter certeza e segurança com relação ao quê? Então cresce, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos indecisos, inseguros, com diversos problemas emocionais, psicológicos, de relacionamentos, por causa disso que estão incutindo na cabeça das crianças e dos adolescentes. Como eu disse, a estratégia de Satanás é destruir o ser humano. E se ele começa a trabalhar já na vida das crianças, elas já vão crescer com esses problemas e quando forem adultas vão ter problemas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, muitas vezes cometem até suicídio, né? Então é isso que Satanás quer. Ele quer destruir o ser humano e nós, como cristãos, nós não podemos deixar. Nós precisamos nos posicionar, porque nós precisamos ensinar a verdade, especialmente para as nossas crianças, para os nossos filhos, e nós não podemos deixar que essas ideologias
cheguem nas escolas, né? Que os professores ensinem isso, né, para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque isso traz um prejuízo enorme, né, para o futuro da nossa sociedade de uma maneira geral. E essa questão, né, dessa sexualidade não binária, ela contradiz, né, a expressão da sexualidade que está revelada na Bíblia, né, como nós vimos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né, na criação, o próprio Jesus falando, mas também é uma negação da ciência e das leis biológicas, que define os sexos masculino e feminino. Você está dizendo que a ciência, que a biologia, ela está errada. E ao mesmo tempo você também está dizendo que Deus errou, que Ele te colocou num corpo errado. Você é uma mulher e veio no corpo de um homem. Você é um homem e veio no corpo de uma mulher. Nós precisamos ensinar a verdade, né? Eles defendem tanto a ciência quando convém. Então esquece a religião. O que a ciência diz? O que a biologia diz? É macho e fêmea, homem e mulher. Amém? Você nasce assim. Se depois, por qualquer que seja o motivo, você deseja mudar e seguir outros caminhos com relação à sua sexualidade, é uma opção sua. Mas a gente não pode dizer que você não nasce com um sexo definido, com um gênero definido, né? Nós nascemos sim, nasce homem e mulher. E não tem problema algum o homem ser homem e a mulher ser mulher. Amém? É isso que o mundo também está colocando na cabeça das pessoas, né? A masculinidade tóxica, que é ruim ser homem. E nós sabemos que isso não é verdade. O mundo precisa de homens sendo homens. E que também não é ruim ser mulher, né? Eles falam que é ruim você ser mulher porque a mulher é submissa, porque a mulher ela é dependente, né? Que você não pode ser assim, você não precisa ser assim. Não tem problema nenhum a mulher ser mulher, né? O mundo precisa de mulheres sendo mulheres, né? Que é o que nós nascemos para ser. Amém? O outro tópico diz assim: princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Então, os pais, eles têm um papel muito importante, né, na educação dos filhos. Ele tem a missão de transmitir valores aos seus filhos. E esses valores, eles transmitem segurança. A educação dos filhos deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, que é a Bíblia, né? A crise atual da família é uma crise de valores. E muitas vezes as famílias, elas acham que não precisam ensinar a Bíblia para as crianças. E isso é um erro. Quanto mais cedo a gente começar a ensinar, melhor, né? A própria Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a gente tem que ensinar a Bíblia para as nossas crianças, sim. E no meio dessa guerra cultural que nós vivemos, que procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos defender, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Amém? Todos os pais têm compromissos com a família e a sociedade na qual eles vivem e têm o dever moral, né, de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã, que é um modelo que vai trazer paz, que vai trazer felicidade. Amém? O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. O inverso também é verdade. Igrejas fortes fazem famílias fortes. Então, na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. Então a igreja, ela tem um papel muito importante na família. É missão da igreja curar famílias e curar a sociedade que está doente. Por outro lado, uma igreja doente,
né, não é acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a sua missão para a qual foi chamada. Então é preciso atenção para isso. A igreja tem que cuidar da família, né? A igreja precisa investir na família. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. Então a igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Não porque ela é obrigada, mas porque ela ama a igreja, mas porque ela quer, porque ela ama a Deus. Então, evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto de valores cristãos, né, bíblicos. E os pais, eles precisam viver esses valores dentro das suas casas, das suas famílias. Não é somente falar, né, mas é dar o exemplo, é viver, né? O exemplo, ele arrasta, né? Quando os filhos veem os pais lendo a Bíblia, orando, eles vão seguir esse exemplo, né? Eles vão ter um exemplo de uma vida de oração, de leitura, de estudo, de conhecimento da palavra de Deus. Amém? E vamos ler a conclusão que diz assim: chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento, um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores de que a fé uma vez foi entregue, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Então, o que eu entendo nessa lição de hoje, algo que vai combater a sutileza das ideologias contrárias à família, é a renovação da nossa mente através da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque é isso que vai renovar a nossa mente, a palavra de Deus. Então nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos ensinar para as nossas crianças a palavra de Deus diariamente, porque diariamente nós somos atacados por mentiras que Satanás conta, por essas ideologias que estão tentando destruir a família cristã, a família do modelo bíblico que Deus nos ensinou. Então é somente através da palavra de Deus que nós vamos conseguir vencer esse ataque, né, contra a família cristã, através da oração também. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ensinar a palavra de Deus às pessoas, ao mundo, né, às crianças e em todos os lugares, né? Nós não podemos deixar de estudar e entender e ensinar a palavra de Deus. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.